A professora Ivonete Ariente é nossa convidada de hoje para falar de educação inclusiva. São convidados também os PIB de Sociologia, PIB de Filosofia e PIB de Química. Agradecemos à professora Ivonete pelo aceite do nosso convite, agradecemos também a participação dos demais grupos. Sabemos que, como todos atuamos nas escolas, né, formamos futuros professores, a fala da professora vai ser fundamental para os 3 grupos, e é uma atividade de integração desses 3 grupos. Né? A professora é pedagoga, né? Ela trabalha com educação especial para talentosos e superdotados, aliás, essa é a especialidade da professora, e ela tem formação em psicopedagogia clínica e neuropsicopedagogia. E ampla experiência, que nem é preciso falar, vocês vão sentir pela fala da professora que é alguém que fala com conhecimento de causa, que atua na área há muito tempo já, atuou com crianças de ensino fundamental e agora com jovens de Fundamental 2, estou correta? Fundamental 2 e médio, né? Isso. Então, vou passar imediatamente o microfone para a professora para que ela possa iniciar a palestra dela. Boa tarde. Isso. Vocês já devem ter percebido que eu sou metódica. O horário era 2 horas, então 2 horas eu já estava arrumando tudo. É próprio do meu jeito de ser. Eu tenho ali minha amiga Sandra, que trabalhou comigo bastante tempo. Ela também é especialista em psicopedagogia, né? Tem alguns alunos que a gente já viu, alguns professores que a gente já viu por aí, e que são colegas de trabalho que também estão na luta, assim como nós. Eu não sou mestre, nem doutora, e nem pretendo ser, mas eu tenho uma coisa que vocês não têm. Eu tenho experiência. E a experiência, nada substitui a experiência. Quando você vê alguém de cabelos brancos, escute, respeite. Ele já viveu mais que você. Talvez tenha menos conhecimento, o meu não está branco porque eu pintei. Meu filho falou assim: mãe, você precisa pintar os cabelos, porque você ainda trabalha. E se não pinta os cabelos, parece relaxo, desleixo. Então, como eu ainda tenho um tempo para trabalhar, eu resolvi que pintaria os cabelos. Aquilo que eu escrevo muito, mas aquilo que eu escrevo não tem compromisso científico. Não tem ninguém que vai corrigir e tal. Geralmente eu escrevo contos, eu mando para o jornal, aquilo que o jornal concorda, e eles editam o Jornal do Oeste. Aquilo que eles não concordam, eles fazem de conta que não receberam. Mas eu trabalho com educação há 28 anos. Com 20 anos eu comecei a trabalhar com educação. Trabalhei algum tempo com alunos de 4º ano, depois trabalhei na coordenação pedagógica, fiz parte da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação por alguns anos também. Depois trabalhei como supervisora educacional. Em seguida, experimentei o pós-médio, o curso de enfermagem, o médio também com filosofia, assessorada pelo professor Ginael. E tem 10 anos que eu estou com educação especial. Não vou dizer para vocês o nome do colégio, porque a Letícia acompanhou um dia que me deu que eu surtei, né? A Letícia estava do meu lado, ela foi me acompanhando. Mas chegou um momento em que eu disse tudo o que eu tinha vontade. Sabe aquilo que está engasgado? Eu disse tudo que tinha vontade. Graças a Deus, aprendi muito naquele colégio, mas consegui sair de lá. Estou muito feliz em um outro colégio. Nessas escritas que eu vou produzindo, eu produzi essa o ano passado e quero partilhar com vocês agora.
Lá se vão quase 2 décadas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que representou um marco na história dos cidadãos com necessidades educacionais especiais, devido à regularização de princípios legais que garantem a inclusão educacional. Para os imediatistas como eu, que têm pressa e urgência de vida, e nessa urgência se angustiam por não verem as tão sonhadas conquistas saírem do papel e se tornarem ações cotidianas, parece que os avanços foram insignificantes e quase imperceptíveis. Acontece, porém, que ao pensarmos em avanços sociais, precisamos diminuir a ansiedade pessoal e analisarmos os fatos à luz da ciência e perceber a realidade como uma caminhada da humanidade. O senhor Nelson, meu progenitor, falecido no ano passado, ou seja, no outro ano, com seus 85 anos, e a quem dedico essa reflexão, foi um dos homens mais íntegros que eu conheci. Sua família tradicional italiana o enviou para o grupo escolar. Como ele dizia, por 8 anos, nos quais ele foi humilhado, agredido e julgado incapaz. Pois os métodos pedagógicos da época, baseados na palmatória, no capuz vermelho, na carapuça dos burros, e dos joelhos que sangravam nos grãos de pipoca, não foram capazes de lhe alfabetizar. A conjuntura educacional do Brasil e do mundo desconhecia os avanços que nós conhecemos hoje da neurociência. Atual, que enfatiza a neuroplasticidade e a capacidade do cérebro humano de se reorganizar constantemente, garantindo ao ser humano a possibilidade de aprender ao longo da vida. Quando concluí o magistério, há quase 3 décadas atrás, com meus sonhos de normalista, nas tardes de domingo, eu procurei repassar algumas aulas de alfabetização. Mas o trauma do passado fazia as suas mãos tremerem, demonstrar medo diante da minha figura de professora e afirmar: não adianta perder o seu tempo tentando ensinar burro velho. Burro velho? Ele era meu herói, o homem que sustentou dignamente seus 6 filhos biológicos e que já na velhice, uma filha do coração, ganhando um salário mínimo ao vender a força de seus braços, trabalhando como operário, e nos ensinou valores eternos como a justiça, a verdade, a solidariedade e o respeito. Passou a vida se sentindo um burro, simplesmente porque não teve o direito, hoje, inegável, de aprender no relacionamento com os seus pares. Os educadores da época eram os detentores do conhecimento. E alunos como o meu pai, deficiente intelectual, devido a uma meningite na infância, eram descartados do sistema educacional por serem julgados incapazes. Se voltarmos mais alguns anos na história de vida do meu pai e da humanidade, perceberemos que há pouco tempo as pessoas com necessidades especiais ficavam trancadas dentro de casa, escondidas da sociedade e pela família, que se sentia acusada de ser culpada pela deficiência de seu membro. Muitas vezes a comunidade só tomava conhecimento da existência da pessoa deficiente no seu funeral,
que há muito tempo é exigido que seja público, e era admirado pelos pranteadores como uma aberração. Povos de outras culturas cometiam e ainda cometem o infanticídio de inocentes por apresentarem as mais diversas deficiências, por julgarem os mesmos como um peso para o grupo social. Voltando um pouco mais no tempo da humanidade, sabemos que muitos foram queimados nas fogueiras por serem julgados possuídos pelo mal. Ao analisar a caminhada da humanidade no sentido de garantir o direito de igualdade a todos os cidadãos, inclusive a educação em todos os níveis e de acordo com a necessidade de cada um, ao olhar para a realidade do estado do Paraná, desculpe, nós estamos extremamente descontentes com a administração nesse momento, mas tenta deixar essa situação de lado. Ao olharmos para a realidade do estado do Paraná, nós percebemos que o trajeto percorrido na caminhada da inclusão foi longo e nos enche de esperança. Na última década, estivemos profundamente envolvidos com a educação inclusiva e percebemos que o cenário sofreu grandes e profundas transformações. Aos poucos, foram aparecendo rampas, elevadores, corrimões, linhas guias, barreiras arquitetônicas foram sendo derrubadas e cadeiras de roda começaram a transitar livremente nos espaços escolares. Nas apresentações artísticas e culturais, temos assistido verdadeiros espetáculos de representação de dança, onde cadeiras de roda, andadores, apoio humano, naturalmente fazem parte do espetáculo. Nas cerimônias de formatura entre os formandos, só percebemos pela diferença na intensidade e movimento no som dos aplausos, que estão se formando surdos, autistas, Aspergers, deficientes intelectuais, Tourettes e outros mais que receberam formação de acordo com suas especificidades e tiveram currículos adaptados. É claro que a caminhada não foi sem dor. Nestes 10 anos, ao defender o direito à inclusão educacional, nós, professores de educação especial, pagamos um preço em termos de saúde física e mental, pois lidamos com situações mais desafiantes que as comuns à sala regular, com desafio constante. Mas hoje cedo, antes de produzir esse texto, espiei a sala de altas habilidades e tive o prazer de ver um neto de meu pai passando por um processo de avaliação de altas habilidades. Fiquei feliz por meu pai. Tenho certeza de que se ele fosse aluno hoje, nós, professoras da escola pública, conseguiríamos alfabetizá-lo, apesar da sua deficiência. Esse texto, então, foi dedicado a todos os alunos com necessidades especiais, e especialmente ao senhor Nelson Ariente. Alguém quer fazer uma pergunta? Esses dias, uma aluna que é síndrome de Asperger, autista, ela fez uma entrevista, porque ela está atuando na rádio educativa, e ela fez uma entrevista de lá do Rio Grande do Sul para a rádio educativa. E daí ela me perguntou assim: professora, o que você é? Difícil responder, né? Diz que se a gente olhar bem de perto, conhecem esse ditado? Se olharmos bem de perto, ninguém é normal. A música
Todo mundo tem alguma coisa. Quem vai mudar para mim? Então vai lá. Gente, a história da educação inclusiva, bem rapidinho, tá? Ela passa pela história da educação especial, que surgiu por volta de 1500. A educação especial surgiu por volta de 1500. Quem que era descoberto tal, em 1500? O Brasil. Então, quando nós somos exigentes e queremos que já a coisa estivesse acontecendo de modo perfeito, nós temos que entender que nós somos muito jovens quando se pensa em sociedade. Quando se iniciaram na Europa os primeiros movimentos para ensinar a pessoa deficiente. Até então, os deficientes ficavam em asilos, a maioria deles amarrados, todos eram tratados como se fossem loucos, o surdo era louco, o cego era louco, o deficiente, todos eram loucos. Protegidos, pois não se acreditava em seu desenvolvimento. Pode mudar, minha linda. Em 1700, houve a expansão para o trabalho com crianças cegas. Olha quanto tempo! Tá? 1700, então, houve a expansão para atender crianças cegas. Começou de uma forma muito bonita. Não, aqui não foi Anne Frank, desculpe. Contudo, as crianças com problemas mentais continuavam internadas, amarradas e tal. As primeiras instituições especializadas surgiram na França, em 1760, no Instituto Nacional de Surdos Mudos. Hoje a gente questiona esse termo, surdo, mudo, né? Pode falar. Isso. Educação inclusiva começou a ser chamado depois de 96. Até lá chamava-se educação especial. Tá bom? Tá. É uma das possibilidades da educação especial. É a inclusão. Tá? Avança, professora. Já para as pessoas com deficiência física, o primeiro instituto surgiu na Alemanha, em 1832. Gente, na Alemanha, em 1832. Em 1848, nos Estados Unidos, eles passam a ter atendimento oficial para aprenderem comportamentos sociais básicos. Aprender a comer sozinho, tá? A Segunda Guerra Mundial foi um marco para a preocupação com os portadores de necessidades especiais. Quando os países centrais começaram a se preocupar em identificar os sub- e superdotados, com objetivos de encaminhá-lo para um tipo de educação mais condizente com seus dotes intelectuais. Todos vocês já ouviram falar de testes de QI. Todo mundo. Todo mundo acredita que, ou a maioria das pessoas acreditam que o teste de QI é usado para identificar os superdotados, né? Só que o teste de QI ele foi inventado justamente para testar as crianças que tinham deficiência intelectual. Depois é que inventaram de usar também para superdotados. Mas, primeiramente, eles foram usados, depois da guerra, para identificar que crianças é que eram infradotados, que crianças é que eram deficientes intelectuais. Aquelas que não conseguissem a média, então eram deficientes intelectuais. E precisariam de um atendimento específico. Avança. Já avançou. O ano de 1854 marca o início do atendimento aos portadores de deficiência no Brasil. Gente, vai de 1500, foi que começou em 1500. O atendimento em outros países. Vocês veem quantos anos depois já estava se iniciando o atendimento no Brasil. Então, nós temos que ser generosos com o nosso país. Foi muito rápido, não foi?
300, 500, 600, 700, 800. 300 anos, por aí, em torno de 300 anos. Isso é muito rápido quando você pensa em humanidade. Lembra que antes eles eram queimados, eles eram abandonados à própria sorte para morrer. Eles eram escondidos dentro de casa, amarrados nos asilos, cuidados pelas freiras de caridade. Então, 300 anos, alguém já estava olhando por eles no nosso país. Quando foi criado no Rio de Janeiro o primeiro Institutos para Surdos. Então, primeiramente, o Brasil viu os surdos. Inicialmente, esses institutos tinham como objetivo somente oferecer abrigo e proteção para os deficientes, tendo sido reproduzidos de acordo com os modelos europeus. Olha só, era uma forma de tornar mais leve o trabalho da família. Então, eles ofereciam abrigo e proteção. Depois, a mobilização social começa nas décadas de 1950 a 60, com o surgimento e fortalecimento de algumas organizações e de movimentos educativos, como os trabalhos de Paulo Freire. Eu não sei, dentro da filosofia, da sociologia e tal, se vocês apoiam ou não o trabalho de Paulo Freire. O que eu posso dizer é que dentro da pedagogia nós vemos Paulo Freire como quem atendeu as minorias, como quem se preocupou com as minorias. Então ele começa a falar das minorias. E a partir daí começa-se a observar que existia uma minoria da população que tinha necessidades especiais, que tinha deficiências, eles falavam na época. O governo brasileiro assume, em 57, a educação do deficiente a nível nacional, e em 1961, quando já vigorava a primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional, a lei aquela ali, de 61, em seu título 10, os artigos 88 e 89 faziam referência à educação dos excepcionais. Eles chamavam, então, excepcionais. Vocês viram que agora já começa a aparecer nas leis. Foi muito rápido isso. A LDB 5692, de agosto de 71, ela também dá ênfase, ela deixa claro que os conselhos estaduais de educação garantiriam aos deficientes o recebimento de tratamento especiais nas escolas. Nessa época começa a surgir as salas especiais, tá? Em que eles estavam na escola, mas não estudavam nas classes comuns, eles estudavam em classes especiais. Não era inclusão que se dizia, era um outro termo. Tá, não vem ao caso. Com a Constituição Federal de 88, gente, eu acompanhei essa Constituição. Agora, eu vou me sentir extremamente velha. Quem acompanhou a Constituição de 88? Foi um orgulho. Levanta bem a mão. Não tenha vergonha. Vocês são históricos, vocês acompanham. E vocês lembram que o país tinha orgulho de mostrar, tinha essas coresinhas assim, ó. Que vergonha que esse povo tem de ter experiência. Tinha essa cor, ó, tinha bandeira na capa, tá? Essa Constituição, para o portador de necessidade especial, para o deficiente, essa Constituição foi incrível, porque vários capítulos e artigos, incisos sobre a educação, habilitação e reabilitação da pessoa deficiente. E vocês sabem que todas as leis do país, elas são criadas com base no quê? Qual que é a lei maior? A Constituição. Tá? A
partir disso, surgiu essa lei aqui, 853, em 89, que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua integração social, assegurando o pleno exercício de seus direitos individuais e sociais. Aí surgiu o ECA, tá? O que é o ECA? Vocês têm que saber o que é o ECA. Isso, Estatuto da Criança e do Adolescente, que já está sendo questionado. Mas o ECA dizia assim, que a criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, papo, né? Pode avançar porque eles são vítimas de negligência e de tudo mais. Aí, gente, essa eu acompanhei. Essa é a que está em vigor agora. Eu fazia pedagogia quando estava nessa lei. Primeiro eu fiz serviço social aqui na UniOeste, daí eu fiquei 3 anos aqui fazendo serviço social, daí eu fiz filologia, daí eu fiz casamentologia, e daí eu resolvi que eu ia fazer pedagogia, porque eu já estava há muito tempo na educação. Mas essa aqui, eu lembro que as escolas todas discutiram. Você lembra? Mas você é jovenzinha. Bem jovenzinha, mas você lembra. Eu fazia magistério, fiz magistério, atuei com crianças, e foi justamente na época em que a gente saía do magistério e ia para as escolas, com concurso. E o pavor desse período aqui era justamente esse: as escolas terão que receber as crianças. E os professores questionavam, tinham razão em questionar, porque de fato não tinha formação para tal, a inclusão das crianças na escola. Não sei se era essa terminologia. Como é que a gente vai atender essas crianças se nós não estamos preparados para recebê-las, se nós não conseguimos nem atender direito os alunos, os normais, entre aspas, exatamente. Que bom que teve mais gente que acompanhou a lei de 96. Olha o medo dos professores, professora Neuci. Pasmem vocês, o medo dos professores de 96 é o mesmo medo de alguns professores hoje em dia. Eu sinto vontade de gritar em alguns momentos. Ninguém vai pôr professor limpar cocô. Ninguém vai pôr professor limpar vômito. E os professores ainda têm esse medo. Ninguém vai obrigar o professor a fazer um deficiente intelectual aprender. Tem algumas coisas que ele não aprende. E ninguém vai pedir milagre para o professor. O que está sendo pedido é que o professor deixe o deficiente intelectual sentar ao lado do outro. O deficiente intelectual, ele aprende por imitação muitas coisas. Que bom que eu estou falando isso para vocês, que vocês são tudo assim, semente. E vocês vão entender isso quando vocês chegarem na escola. Você põe ele do lado de uma outra criança, de um outro adolescente, e ele imita tudo aquilo que o outro faz. Agora, se você não deixa ele sentar do lado do outro, pode entrar, meu lindo, eu estou bem calma, eu grito assim porque eu fico entusiasmada, mas eu estou bem calma. Se você põe ele do lado do outro, ele imita e ele aprende. Aí a criança diz assim: ô fulano, seu besta, você não vê que faz assim, ó, faz um risquinho para cima e põe um pinguinho. E o professor fica lá explicando, só que eles falam com a mesma linguagem. Para as minhas aluninhas deficientes intelectuais, que já eram mocinhas, eu dizia assim: não está escrito na tua testa deficiente intelectual.
Caça a menina mais inteligente da sala e gruda nela. Tudo que ela fizer, você faz parecido. E você vai aprender. Agora, se o professor começa a gritar, chorar e dizer assim, eu sou incapaz de ensinar isso para tal aluno. Eu sempre digo para o Dinael, ele não vai aprender. Filosofia exige pensamentos mais profundos e elaborados. Ele vai aprender conceitos mínimos, mas ele não vai aprender a estabelecer relações. Ele não aprende a comparar um item com o outro e chegar a uma conclusão. Mas ele vai saber que existia um tal de homem chamado Platão, um tal de outro chamado Aristóteles. Tinha uma tal de mito da caverna, tal, que alguém inventou, e que os homens estavam tudo dentro da caverna. Isso aí ele vai aprender. Agora, se você não deixar ele ficar lá, ele nem vai aprender isso. Está entendendo? Avançamos, depois a gente briga mais. Deixa eu ver aqui o horário, professora. 3 horas. Vai ter intervalo? Tá? Se alguém puder ver um pouquinho de água. Tá, gente, professora, volta ao anterior, que eu entrei em chilique antes, volta lá. Aí. A LDB que nós estamos vivendo, que vocês vão encarar nas salas de aula, diz o seguinte, que o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, eu odeio esse termo, dá a impressão que alguém pega e enfia no bolso uma deficiência, porta uma deficiência, como se porta uma arma. Então eu não gosto. Atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência serão preferencialmente na rede regular de ensino. A oferta de educação especial, dever constituído do Estado, tem início na fase etária de 0 a 6 anos. Durante a educação infantil, os sistemas de ensino deverão assegurar. Tinha uma mãe que me chorava o tempo todo. Eu tenho um grupo de pessoas que param para ouvir as outras. E ela foi nesse grupo, e daí eu tinha que ouvir ela. E ela me falava do filho sem parar. Aí eu pensei, eu ouço tantas pessoas, atendo tantos meninos, meninas, por que eu não vou prestar atenção nessa mãe? Aí a mãe foi me falando do filho dela, e foi me falando do filho dela, daí eu falei, olha, ele tem todos os sinais de autismo. Esse menino é autista, só que ele já tem 14 anos. Esse menino é autista. Aí, eu fiz todos os dados daquilo que a mãe me falava, um relatório psicopedagógico de tudo que a mãe me falava. E mandei a mãe para o especialista em Cascavel. O especialista fez 2 consultas no menino, fez um exame de sangue, que ainda não sabe o resultado, mas lá veio o diagnóstico. O rapaz é autista. O rapaz tem síndrome de Asperger. Aqui diz que é para ele ter conhecimento, atendimento diferenciado, desde o 0 ano. Que estimulação esse menino vai ter? Na escola, ele já foi humilhado, ele já foi agredido, a mãe pensava que ele era mal educado, tacava-lhe as palmadas. Ou seja, a lei diz que é para ter desde do 0 a 6 anos, mas isso nem sempre acontece. Diz que vai ter currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Eu vou falar bem simples. Sabe como que você faz inclusão? Mudando o currículo. É simples. O currículo é tudo aqueles conteúdos que você faz no começo do ano, os professores odeiam, dá muito trabalho. Os objetivos, a metodologia, aquilo lá é o currículo. Bom ver você. A gente se vê pelo Face direto, essa aqui é uma grande educadora, viu?
É a rainha da cocada preta. Você faz inclusão através do currículo. Para o aluno com deficiência, você vai fazer flexibilizações no currículo. Para o aluno superdotado, você vai fazer enriquecimento do currículo. Simples, tudo parte do currículo. Tudo parte do currículo. Por exemplo, vamos pensar num deficiente físico. O currículo dele. Se as mãozinhas funcionam, ele escreve, o professor da sala não precisa mudar nada de conteúdos. A inteligência dele vai com o dos outros. O deficiente intelectual, você vai fazer assim, trabalha os mesmos conteúdos do currículo. Só que você privilegia os essenciais. Tem um monte de coisa, gente, vamos falar certo. Tem um monte de coisa que é tudo enchimento de linguiça. Tem ou não tem? Não precisa olhar para as professoras. Mas não tem um monte de coisa que vocês aprendem, que as crianças aprendem, que é tudo enchimento de linguiça? Aquilo lá você nem liga se o deficiente intelectual aprendeu ou não. Mas você trabalha, insiste no essencial. O que é essencial para uma pessoa hoje? Para ela se garantir bem, ela tem que ler e escrever, tá? E ela tem que aprender as 4 operações. O resto, põe ela na frente do computador, ela tem acesso a todos os conhecimentos que ela precisar. Para o superdotado, você enriquece o currículo. Isso através da sala de recursos a gente já fala. Pode avançar. Aqui, volta um pouquinho. Terminalidade específica. Ixi, tive até que assinar advertência no núcleo, ó que querida. Tive até que assinar advertência no núcleo porque ajudei a acelerar uma criança. Tá? Acelerar é pular ano, é ir para frente. O superdotado tem esse direito, tá? De pular ano, de ir para frente. A lei diz isso. Muito querida você. Estou com sede. R$10. Dinael, posso dar o seu relógio? Não, suspende que eu sou aluna do Dinael. Suspende que eu sou aluna dele. Pode pedir, meu lindo, quando você pede eu tomo água. Te explico. Tem aquele aluno superdotado, que é o intelectual, o acadêmico, que ele envelhece muito rápido. Num instante, e ele tem com os professores uma relação de amor e de ódio. Como ele faz pergunta demais, tem perguntas que os professores não conseguem responder. Tem perguntas que atrapalham a sala toda, porque os professores teriam que ir muito além do que a sala está conseguindo. Então, no caso, eu defendo a socialização de todos os deficientes. Coloca aspas aí. Não, talvez eu esteja equivocada, gente, já falei para vocês, eu não comprei a verdade. Eu não vejo como incluir o aluno com esquizofrenia, que é o com loucura. Esse eu não vejo como incluir,
Eu não vejo como incluir também o aluno sociopata, aquele que já tem vontade de matar e maltratar os outros. Eu trabalhei com um sociopata que maltratava sem parar um autista. Pobre daquele autista, porque o autista ele não tem, o que você mandar fazer ele faz. Então, são 2 casos que eu não vejo como incluir. O superdotado dá tranquilamente para incluir ele, mas tem os casos desses que estão muito acima da média, que eles falam, eles vão assim, eles estão aqui no, digamos, no 5º ano, mas eles ficam o tempo inteiro enfiados na sala do 1º ano. Eles falam com os alunos do 1º ano, eles têm amizade com os alunos do 1º ano, e eles têm aqueles interesses lá. Então, eu não vejo por que não acelerá-los. Então, toda regra tem que ter exceção. Diz que vai ter professor especializado, está tendo, gente, em todas as escolas tem professor especializado trabalhando. Se não tiver, é só fazer um processo, mandar para o núcleo que o professor vem. Se o professor não vier, é só mandar para o promotor, que no mesmo dia o promotor dá uma obrigação lá para o núcleo mandar, e o núcleo obedece no ato. Então, está tendo. Fala. Sobre a prefeitura, eu estou falando mais sobre o estado do Paraná. Sobre a prefeitura eu já saí faz tempo. A colega pode falar um pouquinho mais. Então, boa tarde a todos. Na prefeitura, acontece mesmo de terem os estudantes desde o 1º ano da universidade, sendo estagiários, mas eles não vão ser professor do seu aluno incluso. O professor regente da sala de aula é o professor do aluno. Porque nós pensamos que, se tiver um professor para aquela criança, essa criança ela não vai estar inclusa. Ele vai ser um professor PAP, que ele vai só auxiliar nas atividades individuais da criança. Mas o professor que faz o planejamento das atividades e tem todo o aparato do professor do atendimento educacional especializado que vai orientar esse professor, esse estagiário. Ele é só um acompanhante que ajuda a criança a se localizar. Temos aqui um colega, o Aisla, foi nosso colega na escola. Taíla, temos o Aisla ainda, né? Tá, diz também que vai ter acesso igualitário, tal, aos benefícios, educação para o trabalho, tal. Acaba, eu acho que são esses aí. Pode avançar. A portaria do MEC vai falar, essa portaria aqui, ela fala sobre as salas de recurso, coloca as normas da sala de recurso, ela é de 99, como é que funciona a sala de recurso? Pode avançar. No que o Brasil se baseou, assim como outros países, para a legislação de 96, principalmente por essa declaração de Salamanca, que conversa sobre a educação para todos, para as minorias e tal. Pode avançar. Aqui as instruções da sala de recurso. Então, diz que primeiro o alunado é aquele com deficiência intelectual. Esses dias nós recebemos uma aluna esquizofrênica. A professora falou, meu Deus, e agora o que vamos fazer? Eu falei, primeiro vai para a lei. Tudo é baseado na lei. A lei não diz que nós
temos que atender alunos esquizofrênicos. Ela diz assim: deficiência intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento, que são aqueles alunos com neurose, embora falhe aqui da psicose, transtornos invasivos sem outra especificação, transtornos funcionais específicos, são aqueles alunos com dislexia, dislalia, descalculia, que é dificuldade na matemática, na escrita e assim por diante. Pode avançar. Eu queria tentar mostrar para vocês o que eu aprendi esses anos. O tempo voa. Eu queria tentar mostrar para vocês o que eu aprendi esses anos com as pessoas. Por isso, quando você receber um aluno especial, todo mundo é especial, ninguém é especial, mas quando você receber um aluno com deficiência, qualquer deficiência, não foge. Se aproxima dele e diz assim: olha, eu não sei trabalhar com você, mas você me ajuda? Você me ensina? A gente não sabe desligar esses negócios. A gente já tentou desligar. Você fala para ele assim: você me ensina? E ele vai te ensinar a trabalhar com ele. Então não foge de um aluno só porque ele tem uma deficiência. Aquilo que eu falei para você, você não vai ter que limpar cocô, xixi, trocar fralda, dar comida na boca, não. Para isso tem o profissional de apoio. Valeu, você conseguiu desligar alguma coisa. Se você continuar lá desligando tudo, você consegue desligar até os microfones. Tá, vai ter um profissional. Tem alunos que têm até 3 profissionais olhando para ele. Tá? Você não vai ficar sozinho. Que legal, muito obrigada, professor. Tem que ser homem, né? Dessa sala aqui, essa figura aqui sou eu. Eu tinha 20 anos e estava com essa sala aqui para dar aula. Hoje a gente fica dizendo assim: meu Deus, a gente tem 36, 37, 40 alunos. Nunca eu tive menos que 36 alunos. Nunca eu tive menos que 36 alunos. Essa menina aqui era demais na época. Lazy Kelly, ela é filha do Zezinho, da Sanepar, lá, vocês vão conhecê-la. A Lazy Kelly está fazendo PhD naquele lugar que tem a torre, lá na França. Ela está fazendo pós-doutorado, tal, ela está lá fazendo isso. Desde aquela época ela já prometia. Naquela época o que eu podia era dar um textinho a mais para ela ler, pedir para ela ajudar os colegas e tal, mas não conseguia ir muito a mais. Cada aluno desse aqui me ensinou alguma coisa. Vai para o próximo. Nessa sala aqui, muita gente me ensinou alguma coisa. Este aqui é o Marcelo Stona. Me parece que esse cara é delegado em algum lugar. Esses dias eu vi no jornal. Se vocês conhecerem, eu gostaria muito de ver. Gente, vocês não podem fotografar nada do que eu estou mostrando agora, tá? Não pode tirar imagem nenhuma, são pessoas. Então não pode recolher imagem. Eu não tenho autorização para mostrar essas pessoas. Esse menino aqui... Não, é que vocês verão outras imagens, daí vocês vão entender por quê, tá? Vocês verão outras. Essa aqui não faz mal. Vocês nem conseguem ver esse aqui, né? Tudo bem. Esse menino aqui, gente, eu nunca conseguia responder para ele. Esse menino no meu Face, se você for ver, tem lá um texto que eu produzi pensando nele. Ele era assim, eu desenhava todos os órgãos, os aparelhos, colocava, 4º ano, eu estudava naquele tempo isso, eu colocava tudo na parede, assim.
sempre lhe fazia perguntas que eu não conseguia responder. Aí um dia ele falou assim, aí um dia eu preparei bem a aula. Eu namorava o Dinael naquela época, no domingo à tarde, ficava preparando as aulas e tal. Verdade, gente. Eu não fiquei... A gente beijava um pouco na boca, mas eu preparava aula por aula. Eu desenhava todos os órgãos. E aí, saca só o que aconteceu. Aí eu pensei assim, pois essa vez eu vou estudar tanto o conteúdo, que esse menino não vai fazer pergunta que eu não posso responder. Aí, era sobre os parasitas intestinais. Ó, gente, que conteúdo mais idiota para dar para uma criança de 10 anos. Os parasitas intestinais. Aí, eu estudei, desenhei o intestino, desenhei os parasitas, os ovinhos, os parasitas maior, tudo. E daí eu falei sobre um parasita que depositava os ovos no canal do fígado. E enquanto eu estava falando, eu me perguntei, que desgraça que é esse parasita? O fígado não faz parte do intestino. Como é que esse parasita é intestinal? Se ele deposita os ovos no canal do fígado? Gente, eu não acabei de pensar. E o menino me fez a pergunta. Professora, como é que ele é um parasita intestinal se ele deposita os ovos no canal do fígado? E o fígado não faz parte do intestino. Está entendendo? Eu nunca sabia ensinar esse menino. E esse menino me motivou, entre outros, a estudar. Ir lá para Minas Gerais estudar sobre superdotação. Como é que era esse negócio. Essa menina aqui, eu concluí que ela não aprenderia mais. Olha o que ela me ensinou. Gente, eu era bem babaca naquele tempo. Não tinha o estudo que eu tenho hoje, as análises que eu tenho hoje. Todo mundo aprende a vida inteira. Inclusive, uma pessoa pode atingir a superdotação na velhice, por causa da neuroplasticidade. Claro! Claro, minha linda! Há esperança para você. O que acontece? Você deve ter sido mãe durante muito tempo, cuidou da família, dos filhos, tal. Não teve o tempo, a possibilidade, e olha o que acontece com muitos idosos hoje. Eles tiveram que trabalhar na roça, na lavoura, com os animais, e eles não tiveram a oportunidade de estudar. Hoje eles decidem, pois eu vou entrar na faculdade, pois eu vou estudar. Faziam uma faculdade, depois vão avançando e vão avançando e vão avançando. Há a possibilidade de atingir a superdotação na velhice. Por que isso, gente? Por causa da neuroplasticidade. Ou seja, o cérebro, partes lesionadas do cérebro, elas vão estabelecendo novas conexões entre os neurônios. E a pessoa passa a aprender. Partes do cérebro assumem a função de outras partes do cérebro. Mas isso é uma conversa para a gente falar num outro momento. Eu vi a filmagem de um rapaz naquele 6 Minute. Depois procurei loucamente, nunca mais encontrei. Um rapaz indiano, não sei. Ele perdeu um hemisfério do cérebro. O cérebro tem 2 hemisférios. Ele perdeu todo um lado assim, ó. Vou falar para você que você está sacando tudo que eu estou falando. Ele perdeu num estalo de rojão, sabe? Ele perdeu assim, veio assim a bomba e comeu todo esse lado do cérebro dele. Perdeu tudo. E o rapaz... Fizeram as cirurgias necessárias, o rapaz ficou sem aquele lado do cérebro, o rapaz fez faculdade, o rapaz fez especialização e tudo só com um lado do cérebro. Gente, se ele fez tudo isso com um lado do cérebro, qual é, né? Você com 2 não pode atingir a superdotação? E que se alguém duvidar,
você brigue. Tá? Que pode atingir, sim. Para essa menininha aqui, eu disse para a mãe dela, ela vai pro 5º ano, naquela época era 5º, 6º, 7º, ela vai para o 5º ano e não vai aprender, não. Daí a senhora, depois que ela reprovar umas 3, 4 vezes, a senhora tira ela da escola, porque ela vai ficar muito triste, e daí põe ela para fazer curso de corte e costura, de cortar cabelo, ó que besta que eu era. Aí, uns anos depois, eu cheguei no colégio que eu trabalhava, e ela estava acabando o ensino médio. Viu, professora boba? A gente está sempre aprendendo, vai lá. Esse menino me fez aprender uma coisa. Ele tem uma dificuldade gritante para aprender. Mas ele me ensinou tanto, principalmente, que ninguém é de tudo deficiente intelectual. Tem uma parte que você se destaca. E no desenho, se ele tivesse sido estimulado, eu tentei, gente. Tentei, eu fiz de tudo. Mas não deu, a escola chegou num ponto que não acolheu mais. Ele não aprendia química, física, não ia aprender mesmo. E que não faz mal. Tinha os professores que faziam assim, rapaz, já que você desenha, então desenha tudo que eu trabalhei. Pronto, ele conseguia os 6, passava, ia para frente. Esse menino aqui, ele teria atingido a superdotação na parte do desenho se ele tivesse continuado sendo estimulado. Hoje eu encontro ele na rua, assim, bem... Ninguém está estimulando, parou, foi para o CBEJA 2, 3 vezes, não foi mais, avança. Agora vocês entenderam por que eu falei que não era para... Este aqui, gente, é o nosso tesouro. Ele vem estudar o ano que vem aqui. Ele vai estudar aqui, talvez na parte de serviço social. Tá? Ou sociologia, ele está pensando. Olha só, ainda bem que está sendo construído um outro auditório. Porque esse auditório aqui, ele é totalmente excludente. Vocês já pensaram nisso? Ele não conseguiria subir nesse palco, e ele adora dar o show, falar, dar as aulas. Ali, ó, ele não tem como descer. Impossível descer ali. Eu espero que lá esteja, lá tenha, ali, não tem ali coisa que está saindo? Vocês estão me falando que não está saindo? Está parado há mais de 5 anos. Então, isso aqui é totalmente excludente, tá? Só que este aqui, gente, não se arrasta. Este aqui tem o professor de apoio permanente, que é uma professora. Ele fala com muita dificuldade, as mãos não funcionam, mas o cérebro dele é a 1000. E ele tem também o acompanhante dele, que lhe ajuda. Que ele foi seminarista, ele tem talento para isso. E ele o ajuda nas atividades. Esse moleque aqui, ele ensina a gente o tempo inteiro. Ele caiu na escola, o chefe dele, o acompanhante dele ficou com peso na consciência, ficou muito triste. Por que eu deixei ele cair? Aí eu escrevi no Face uma mensagem grande assim para ele, dando força para ele, e ele falou assim: não, professora, eu não vou desanimar. Isso só foi um pit stop. O que é isso? Uma parada nos boxes.
Não foi assim que eu não vou mais ter, só foi uma parada nos boxes, eu já estou de volta. Vai para o próximo. Essa menina aqui me ensinou que eu sou um fracasso. Essa menina me ensinou que eu, por mais que eu tenha feito pedagogia, educação para superdotados, psicopedagogia clínica, neuropsicopedagogia, eu sou um fracasso, porque eu não consegui alfabetizar ela. Ela não fala, as mãozinhas não têm movimento de pinça, as mãozinhas não têm força. Eu não sei se ela me enxerga direito. Então, essa menina me ensinou o que o filósofo lá falou. Eu só sei que eu nada sei. Grandes coisas. Tá? Entendeu que ninguém é grandes coisas? Vai para o outro. Este aqui me ensinou o que é ser excluído. Inteligente, um crânio, mas me ensinou que um professor, uma professora, pode desprezar e fazer assim, ó, com o aluno. Eu estou pisando, na hora que ele quiser. Que os professores têm muito poder sobre os alunos. Vai para frente, senão eu choro. Este aqui me ensinou o quanto os professores conseguem ser maus. Ele tem descalculia. Ele é campeão no xadrez. Ele é campeão no xadrez. Ele tem descalculia. Ele nunca vai aprender matemática da forma convencional. E ele foi reprovado em matemática 3 vezes, 3 anos. Embora eu reclamasse, eu falasse, eu ficasse até doente depois dos conselhos escolares, ele era reprovado do mesmo jeito. Está entendendo, professores? Não sejam detentores do poder. Não sejam aqueles que compraram a verdade. Vocês estão lidando com gente. E eu tenho percebido que a maior parte dos professores odeiam os alunos. E eles foram ser professores porque não teve outra atividade para eles fazerem. Tá? Daí eles foram ser professores. Mas eles odeiam os alunos. Vocês nunca mais me chamam. Depois que fui ficando velha, eu fui ficando bucuda. Avança. Este aqui, ó. É o seu. Fala dele um pouquinho. Ela foi mais professora dele do que eu. O Vitor, ele foi meu desafio. Ele foi meu primeiro estudante especial. E quando eu cheguei na escola, você vai me fazer chorar, né? Eu nem sabia, eu vim aqui cair de paraquedas aqui. E o Vitor, quando eu cheguei na escola, a gente estava iniciando a inclusão no município de Toledo. E o Vitor foi meu primeiro aluninho do AE. Eu vi tantas coisas. Eu vi que ele tinha que ir para PAI, eu vi que a escola não era lugar dele. E eu fui trabalhando com ele, fui brigando. Não vou chorar. Obrigada. Eu sou um pouquinho chorona, mas não vou chorar. O Vitor é a minha grande alegria, porque ele me ensinou, como a professora Ivanete falou, ele me ensinou que todas as crianças aprendem, e que todas as crianças são especiais, e que todas elas têm um talento muito especial. E o Vitor, ele tinha um comportamento que as pessoas não entendiam ele. Mas a gente precisava ouvir ele, conversar com os pais dele, fazer orientação para a família,
para todo mundo aceitar o Vitor como ele é. E o Vitor, agora ele está no Dario Veloso, né? Eu trabalhei com ele 5 anos. Sim. Eu falei o nome, né? Não, mas não tem problema. Então, ele realmente é muito especial. E a gente conseguiu trabalhar, e toda a escola, com o passar do tempo, com muita briga comigo, porque eu sempre defendo a família, sempre defendo os pais, sempre defendo as crianças. Então, eles sempre brigam bastante comigo, mas eu já estou acostumada. E essa foi a primeira briga que eu comprei e que fez eu me apaixonar cada vez mais pela escola, pelas crianças especiais, pelas crianças talentosas. E a briga continua, né? Hoje ele está num colégio que o acolhe muito bem. Tá? Ela brigou muito, depois quando chegou nesse colégio, já o colégio acolhia. Então, já tinha vencido, já não deu mais tanto trabalho para a gente. Essa briga é uma briga intelectual, uma briga de fazer os encaminhamentos adequados, né? Que a gente tem que fazer as intervenções adequadas, né? Então, essa que é a briga de fazer os pais aceitarem os encaminhamentos que a gente propõe, né? Porque a gente não pode obrigar, a gente só pode mostrar para eles que realmente está dando certo. E quando eles percebem que as intervenções estão sendo adequadas, eles acabam sendo nossos parceiros, né? Gente, o psicopedagogo, que é o caso dela, é o amigo do professor. Então, ela pontua e dá tudo escrito para o professor como trabalhar com o aluno. Ela facilita a vida do professor. O professor de sala de recurso é a mesma coisa, ele facilita a vida do professor de sala. Olha o que acontecia algumas vezes. Eu me aposento daqui a 1 ano e meio. Já estou começando a contar vantagem, que nojo, né? Mas às vezes eu chegava para um colega e dizia assim: vamos conversar sobre o fulano? O colega me deixava falando sozinho, virava as costas e dizia assim: eu não quero falar sobre ninguém. E eu ia tão mansa, tomava tanto cuidado. O dia que eu surtei, que a Letícia viu, foi o momento em que eu abri a boca, comecei a falar. Vocês dizem que a minha voz é agradável, né? E quando eu vou falar para pessoas irritadas, daí eu capricho mais no tom, ainda fico bem romântica. E fui dar uma parte na sala dos professores, numa reunião de professores, todos eles. No final da reunião eu fui dar uma parte. O colega levantou, saiu e bateu a porta. Aí eu não aguentei. Aí eu vomitei tudo que eu tinha vontade de falar. A Letícia lembra. Só existe inclusão. Coloca isso na tua cabeça, escreve no teu caderno, tá? Fixa na parede da tua casa, na parede da tua sala. Só há inclusão quando existe 2 princípios: flexibilidade, flexibilidade e tolerância. Sem flexibilidade, aqueles professores que são rígidos, duros, comigo é assim, não faz inclusão. Se não souber tudo isso, que 2 vezes isso, mais aquilo, daquilo, não passa comigo. Intolerância não faz inclusão. Professor que comprou as suas verdades, pagou, não vende, não aluga, não empresta, é inflexível, não faz inclusão. Professor precisa ser flexível. Aonde? Aqui, aqui, bem aqui dentro, no cérebro,
tem que ser flexível. E tolerante. Todos os alunos aprendem, ela falou. Não no tempo que o professor quer. Não com a intensidade que o professor quer. Não do jeito que o professor quer. Mas todos aprendem. Você vai lá e dá para os alunos tudo aquele conteúdo. E de repente um aluno aprendeu tudo. E até mais do que você. É o superdotado. E teve um outro que aprendeu o título. Ele aprendeu ou não aprendeu? Sim, mas ele não vai passar no vestibular. Tá, ele não vai passar no vestibular também se ele ficar acorrentado numa instituição. Ficar amarrado numa instituição. E tudo que ele aprendeu de convivência, não conta? A se portar, a se comportar. Vamos para frente, eu acho que esse é o último. Esse aqui é um tesouro. Ele me ensinou que ele tem direitos. E ele te esfrega na cara os direitos dele. Professor, eu quero ir embora, porque eu tenho direitos. Professor, eu quero que tal seja a minha professora, porque eu tenho direitos. Ele é um tesouro. Ele vai ser advogado, gente. Quem defende direitos, quem conhece direitos, leis, ele vai ser advogado. Por que não? Vai para frente. Eu acho que ele é o último. Eu conheço desde que ele nasceu, e no ano passado, acho que no ano passado, não precisa, ele me surpreendeu, ele me chamou pelo nome. Eu conhecia há tantos anos, sempre falava com ele, sempre mexia com ele. Eu derreti, né? Mantegona durona, mas aí ele ainda tá como o nosso Matheus aqui da Android, que passou de primeiro lugar aqui do Android. O nosso Matheus, né? O Matheus é nosso. Ele é nosso amigo lá do Jardim Porto Alegre, ele é filho da professora Cleusa, o nosso orgulho. Aluno daqui da UniOeste, orgulho da UniOeste. Tudo que esse menino sofreu. E olha, o tanto de anos que ele estudou aqui, 3, 4 anos, e nem foi feita uma rampa maledeta ali para ele poder frequentar esse espaço. Ele ficava lá, né? Quando ele entrava lá, ele ficava lá. Uhum. Mas ele não tinha o direito de subir aqui em cima e de exercer o poder que tem quem tem esse aparelho aqui nas mãos. Quem tem o dom da palavra, e ele fala. E ele passou em primeiro lugar no concurso, não foi? Essa menina aqui, o colega que fez a pergunta antes, essa menina aqui é adulta, muito adulta. E ela não é acolhida. Aqui ela se virou ali, fez um robô de seringas, não sei o que lá, sei que era um braço robótico, ela fez sozinha. Ela não é aceita nem acolhida na sala dela. Então, nada como jogá-la para frente. Professora, eu acho que ela é a última. Vai lá. É a última. E você falou que é até as 4 horas? Até as 4h30. Ah, então a gente tem mais tempo. Vamos fazer o seguinte? Levanta um pouquinho. Dá um abraço no colega que está do lado. Abraçar faz bem. Tá? Dá um abraço. Fala boa tarde, bom dia. Isso. Dá um abraço. Isso. Pode abraçar mais que um, se quiser. Me abraça, professor. Que quentinho você é. Pode vir me abraçar aqui também. Ah, vamos se abraçar. Aí, que cheirosa você é. Ai, que bom. Vamos ver para qual. Você não gostou? Abre o negócio aqui. Agora eu vou falar um pouquinho de superdotação. O pendrive.
Isso, acabou a festa. Senta de volta. Isso, senta de volta. Gente, vou contar um segredo para vocês. Quando você fala para um pai, para uma mãe, que o filho dele tem uma deficiência, depois que se faz a avaliação, você tem que retornar para o pai e para a mãe. Ai, como dói! Quando você tem que dizer, olha, ele tem uma dificuldade muito grande de aprendizagem. Essa dificuldade não tem cura. Gente, deficiência intelectual não tem cura. Por isso que não adianta, ninguém está pedindo que o professor ensine aquele ser humano. Tem coisas que ele não vai aprender. Dói quando a gente tem que falar para o pai e para a mãe. Agora, quando você vai falar para o pai e para a mãe, olha, seu filho, ele tem altas habilidades, superdotação, assim, ai, dá uma coisa gostosa neles, um orgulho. E tem gente que até pensa, oi, que beleza, ele vai tirar a gente da pobreza, vai tirar a gente da miséria, vai salvar a família. E começa a cobrar tanto daquele ser humano, tanto, que seria melhor a gente não ter dito para ele que ele era superdotado. Tá? Alguém levantou, queria fazer. Fala, minha linda. Isso que a Letícia está falando é real. É real. Não, só um exemplo, eu tenho, por exemplo, falar de pessoas em Cascavel, que a criança tem deficiência intelectual, ela nunca frequentou uma aula, por exemplo, nem tem um período. Os pais não aceitam nem que ela tenha um acompanhante, então é bem difícil. Hoje ela tem 15 anos. Porque os pais não aceitaram a deficiência do filho. O que a Letícia falou é o seguinte, isso vocês vão estudar na psicologia. Quando nasce uma criança com uma deficiência, os pais têm que vivenciar um processo de luto, né? E esse processo de luto, primeiro os pais choram, eles esperavam um filho perfeito. Daí eles se revoltam, eles querem saber quem que é o culpado, procuram o culpado. Daí vai o momento em que eles se recorrem a Deus, que eles querem que Deus cure, vão atrás de tudo, viram espírita, vão lá para o pastor, colocar a mão, passam na corrente dos pastores, lá orando, e daí eles descobrem que a pessoa continua deficiente. E daí acontece muitos que se acomodam assim, e não aceitam que a pessoa é deficiente, e ficam até ofendidos, né? Então, os pais precisam vivenciar a perda do filho esperado, do filho perfeito, senão eles não conseguem estimular. Você tem toda a razão. Agora vamos falar de um pouco de inteligência e superdotação. Você vai se encontrar. Vamos lá. A inteligência, então, ela já foi vista como um traço estável. Quem nasce inteligente, morre inteligente. Ah, comigo não adianta, eu sou burro mesmo. Depois, a preocupação já esteve centrada em traduzir numericamente, mensurando a inteligência, que é a abordagem psicométrica, que são os testes de QI. Sua inteligência é 150, sua inteligência é 180, 190, não sei quanto mais. Só que hoje nós vivemos uma compreensão da inteligência a partir do processamento de informação. Como se dá a informação dentro do cérebro? É a questão da neurociência. Sabe aquele papo besta que a gente só usa 10% da inteligência? Papo.
a gente usa todo o cérebro para pensar. Só que alguns, aquilo lá é uma ideia, mas há muito tempo ultrapassada. Só que alguns estimulam mais o cérebro e outros estimulam menos. Né? Inclusive, nós estamos descobrindo possibilidade de retardar o Alzheimer, de não ter o Alzheimer. Os neurocientistas, eles estão descobrindo N possibilidades. Né? Aquilo que vocês viram ali. Uma pessoa só com um hemisfério do cérebro conseguiu fazer um monte de coisas, foi reaprendendo. Pessoa que sofre um derrame, fica lá todo encolhidinho. Aí ele vai tendo estímulos, estímulos e mais estímulos. Os estímulos que ele vai tendo vão fazendo com que outras áreas do cérebro assumam funções que foram danificadas ali. E a pessoa volta a andar, a pessoa volta a falar e assim por diante. Na abordagem do processamento da informação, a preocupação está centrada no modo pela qual a pessoa adquire, armazena, recupera e utiliza a informação. Ele diz o seguinte, que a inteligência é o resultado do desenvolvimento e da inter-relação de todas as funções do cérebro humano, que pode ser aumentada ou inibida pela interação entre os padrões genéticos e as oportunidades oferecidas pelo meio. Ah, agora tem uma questão. Não chora. É assim. A superdotação, ela é resultado da interação de dois fatores. Um deles é o potencial genético. Geralmente, quando a gente está entrevistando um pai de aluno que a gente desconfia que é superdotado, a gente pede, ele é parecido com alguém na família? E você percebe que tem alguém na família que é muito inteligente. Então, o potencial genético, o cérebro dele, a massa encefálica dele, ele herda esse potencial dos seus parentes, dos seus ancestrais. Potencial genético e estímulo do meio. Então, se você pega uma pessoa com potencial, uma criança com potencial normal, você pode... Eu tenho até pena das crianças de hoje em dia. Nossa, eles têm estímulos, tantos estímulos, os pais quase matam eles. Vai no balé, vai na música, vai na natação, vai no não sei o quê. E quando que eles vão subir na árvore? Quando que eles vão brincar de boneca, de carrinho e tal? Então, você pode matar de estímulo uma pessoa. Se ela não tem o potencial genético, ela vai atingir a inteligência normal. Entenderam? Dois fatores. Potencial genético e estímulos do meio. Pode avançar. Aí a gente já falou do cérebro. Vai lá. Vocês já leram sobre o Gardner. O Gardner introduziu a ideia das múltiplas inteligências. Então, até o Gardner acreditava que quem era inteligente em tudo. E quem era superdotado em tudo. E hoje, a superdotação, a pessoa pode ser superdotada só numa área. Só numa área. E nas outras será até infradotada. Tá? Em 2 áreas, em 3 áreas. Ou em todas as áreas, é aquilo que a gente chama de inteligência geral. Existem algumas pessoinhas que dá vontade de dar uns tapas, porque o que você trabalha com ele, ele aprende. Você me falou de um aluno aqui assim, não precisa a gente sinalizar nem pontuar, a gente conversa muito sobre os alunos, a gente briga e tal, a gente às vezes tem opiniões diferentes. Mas ele falou, Ivonete, tem um aluno que ele impressiona pelo tanto que ele sabe. De tudo ele sabe. Então, existem aqueles que têm inteligência geral. Geralmente, o que tem inteligência geral, ele é antissocial.
Então, falta a ele a capacidade de se relacionar socialmente. Então, por isso existem as salas de recurso de altas habilidades e superdotação, porque nós estimulamos aquilo que falta para o aluno. Tá? Então, ele trabalhou um monte, pode avançar. Aqui no Paraná, nós trabalhamos a teoria de Joseph Renzulli. O Renzulli, ele diz que o comportamento superdotado, ele se refere na interação entre 3 grupamentos básicos de traços humanos. Eu vou explicar para vocês o que ele diz. Que uma pessoa superdotada, ela tem capacidade acima da média. Ou seja, eu pego todos os pares daquela pessoa, numa sala de aula. Eu comparo as crianças com seus pares. Não é que uma pessoa superdotada, ela é comparada com a população do mundo. Ela é comparada com seus pares. Veja bem, na sua igreja, 5% da população da sua igreja é superdotada. 5% da população da sua sala de aula é superdotada. 5% das pessoas que estão aqui é superdotada. Quantos nós temos aqui? Quantas pessoas nós temos hoje? 30? 40? Digamos que nós temos 50 pessoas. 5% é superdotada. Quantas são superdotadas? De 2 a 3. Isso é se nós analisarmos a superdotação sem contar as artes específicas e os esportes. Se nós formos incluir as artes específicas e os esportes, são 8%. Tá? Então, 8% dessa sala é superdotado. Agora, você respira fundo e diz assim, ai, será que sou eu? Os professores tinham amor e ódio. Olha só o que a colega está falando. Aí vocês podem pensar assim, ai, que professora metida, fica falando que acha que o filho dela deve ser superdotado. Vou falar uma coisa para vocês. Não, mas eu tenho mais 3 Também não precisa falar. Ai, Senhor. A gente se diverte. Olha só. Qualquer concurso que você passar, eu sempre dizia para os colegas isso, você deixa quantos atrás? Então, você passou no concurso da UniOeste, digamos. Você passou no concurso do Estado. Você passou no concurso da prefeitura. Entre os melhores lugares. Melhores eu digo até 50. Porque num concurso de 300, de 3.000 até 50. Você é superdotado, sem sombra de dúvidas. Se for parar para analisar, você é superdotado. Tá? O vestibular, gente, eu não sei como é que está o vestibular aqui. Mas, o vestibular, você deixou 1.000 indivíduos para trás. Você passou no vestibular. Isso te dá uma chance muito grande de ser superdotado. Essas classificações são desumanas, são cruéis.
Você, além de ter conhecimento, você tem que ter um domínio muito grande do teu emocional. Porque senão você vai fazer aquela desgraça daquela prova, começa a pular as letras, você começa a chorar, as lágrimas vêm em cima, você não vê aquilo, você pede para ir no banheiro 1000 vezes. Está entendendo? Se você foi classificado nessas provas angustiantes, certamente tua inteligência está acima da média. Daí vem um processo de avaliação até chegar à conclusão se você é superdotado ou não. Em comparação com os seus pares, tá? Então, capacidade acima da média. O que seria aqui? Habilidade geral, capacidade de processar as informações, integrar as experiências, envolver-se no pensamento abstrato. Habilidades específicas, habilidade de adquirir conhecimento e destreza numa ou mais áreas específicas. Vocês viram o menininho ali que ela mostrou? O menininho tem Asperger e tem superdotação. A professora trabalhou, nem todos os Asperger são superdotados. O que aconteceu? Começaram a pegar todos os Asperger e querer enfiar na sala de superdotação. Nem todos são. Tem Asperger que é infradotado, que é deficiente intelectual. No caso, aquele menininho que vocês viram, que estava com uma flautinha, a professora trabalhou hoje flauta. Ele nunca tinha estudado aquelas notas musicais, nunca tinha tocado flauta nenhuma. O moleque foi para casa, começou a pesquisar e tal. Na próxima aula ele veio, professora, deixa eu te ensinar como eu aprendi a música que você ensinou. E tocou a música inteira. E agora deixa eu te mostrar essa música. E agora mais essa música. Além daquela música que ele sabia, que a professora ensinou, ele sabia mais 4, 5 músicas. E daí ele disse assim, eu sei tocar teclado também. E senta no teclado e manda ver. Ele tem talento específico em áreas específicas. Isso não quer dizer que ele tem habilidade geral, inteligência geral. Mas ele é superdotado nesse aspecto da música. Avança. Um superdotado tem inteligência acima da média, de acordo com o Renzulli, que é o teórico do Paraná. E ele tem também envolvimento com a tarefa. São 3 itens que ele tem que ter para ser superdotado. Capacidade acima da média, envolvimento com a tarefa. Sabe aquele indivíduo que quando está fazendo um trabalho da faculdade, quando vocês, eu não conheço vocês, mas os professores não conheço. Mas de repente você tem que fazer um projeto. Você cai de boca naquele projeto e enquanto o projeto não está pronto, você não come, você não faz sexo, você não vai no banheiro, você está entendendo? Isso é envolvimento com a tarefa. Ou então, mas tem que ter os 3 itens. Capacidade acima da média, envolvimento com a tarefa. Eu sei que tem alunos aqui que quando pegam um trabalho para fazer, se não fazem bem feito, eles morrem. Eles se angustiam, eles não namoram, eles não saem enquanto não conclui aquele trabalho. A criança é assim. A mãe chama ele diz assim, não, eu estou cuidando dos dinossauros. Vem fulano para comer. Não, ainda não posso, os dinossauros estão fazendo tal coisa. Agora venha, porque senão eu vou te dar uns tapas. Só um pouquinho, mãe, senão os dinossauros vão fugir. Quando ele está fazendo uma coisa, ele entra de cabeça naquilo que está fazendo. O último item, tem que ter essas 3 coisas. Criatividade. Essa criatividade não é aquela criatividade assim de fazer flor de caixa de ovo. Não é essa criatividade. Mas é aquela criatividade de dar respostas para os desafios.
O cara te diz assim, você tem que apresentar aquele trabalho até tal dia. No primeiro momento, você tem a sensação de que queria matar aquele cara. Tem a sensação de que vai morrer. Mas depois você dá jeito para resolver aquilo. Você planeja seus horários, você planeja grupos de estudo, você se envolve com alguém que você acha que está à frente. Então você dá respostas criativas para os seus desafios. Eu estou percebendo que vocês já estão bem cansados. Claro, eu comecei a falar alto, tudo. A professora disse que tem mais meia hora, mas eu só vou usar 15 minutos. Tá? Professora, aqui, é chamado de teoria dos 3 anéis do Renzulli, tá? Como que a gente pode fazer para essa gente? Olhem para mim, eu quero ver vocês olhando para mim, não para aquele negócio. A superdotação é o resultado da interação entre 3 fatores, não olhem para lá. Capacidade acima da média, envolvimento com a tarefa, criatividade. Pelo menos criatividade vocês sacaram. Tá? O resto vocês não entenderam nada. O professor avança. Daí a política aqui nacional de altas habilidades avança. Os tipos de talento que às vezes a gente diz que tem. Eu gosto demais do Jô Soares, gente. Tem gente que não gosta. Mas ele tem um talento intelectual incrível. Ele conversa com os caras sobre tudo. Qualquer assunto ele conversa. Que o homem intelectualizado avança. Olha o tipo acadêmico. Tá? E diz que ele era Asperger também. Ele tinha 2... autista, né? Ele tinha 2 paletós. Os 2 paletós... Deve estar acabando a pilha. Os 2 paletós dele... Os 2 paletós dele eram iguais. Ele usava um, lavava, e daí usava o outro, lavava. É como se ele tivesse só um paletó. Isso é próprio dos autistas. Eles precisam de padrões, né? Vai lá, tipo acadêmico. Olha o tipo criativo, gente. Em muitos casos, se a minha professora Zenita Genter, uma velhinha, a doutora Zenita Genter, lá em Minas Gerais, me escutasse falando isso, ela ia ficar muito triste. Mas, em muitos casos, existe um preço à superdotação. Já percebo que, em muitos casos, ela vem junto com a depressão, a ansiedade, tá? O bipolar é extremamente criativo. O esquizofrênico geralmente é muito inteligente. Aqueles moleque lá que gostam de matar, eles são muito inteligentes. Os psicóticos, eles são muito inteligentes. Gente, vocês pensam por que a escola precisa trabalhar a superdotação? Você pode pensar assim, meu Deus, com tanto cego, surdo, aleijado, por que trabalhar a superdotação? A cadeia está cheia de superdotados. Se a escola não aproveita eles, se a sociedade não aproveita eles, o crime aproveita, tá? Para e pensa no senhor Fernandinho Beiramar. Tá? Esses dias eu vi até que ele é conquistador, sedutor. Gente, prende o cara numa cela de 4x4. E ele comanda o crime organizado lá de dentro. Precisa ou não precisa ter inteligência
inteligência para fazer isso. O cara é superdotado. Olha os crimes que você nunca consegue, um bando de advogados, de especialistas, de criminalistas, param, estudam sobre aquele crime e não chegam à conclusão. O cara, para fazer aquilo, era ou não era um superdotado? Eu sei do seguinte: se a escola, se a sociedade não se aproveitar dos cérebros pensantes, além da média que nós temos aqui, o crime absorve. Tá? Votem para mim nas próximas eleições. Vamos lá. Tipo criativo, esse ali era depressivo, tá? Eu acho que minha inteligência se... Volte para o outro. Ela tem muito a ver com este aqui. Sabe, de pegar os problemas dos outros, todos os problemas dos outros, e levar para casa, e levar para a cama. Às vezes o Dinael diz assim, Ivonete do céu. Agora não é tanto, porque a gente já está mais velho, a gente está partindo para 26 anos junto. Mas ele já dizia assim, Ivonete, vamos expulsar toda essa gente da nossa cama? Porque é impossível você fazer qualquer coisa com toda essa gente aqui na cama. E vocês analisem, então, o que dá para fazer. Só que quando tem muita gente na tua imaginação, na tua preocupação, você não faz nada. Eu acho que a minha inteligência tem muito a ver com essa. São pessoas que pegam e tentam administrar os conflitos sociais, os problemas sociais. Vai pensando qual que é a tua. Avança. O talento específico, então, talento especial para as artes, avança. O Picasso, tá? O psicomotor. Não tem como você negar que a Daiane dos Santos, que o Pelé, que alguns de vocês aí, né, tem esse talento. Pode avançar, eu acho que acabou. Vocês me pediram lá na escola o que faz na sala de altas habilidades. Oi? Os que foram lá. Os outros querem ir embora? É isso que se quis dizer? Isso, os que foram no jardim, esses dias pediram o que os superdotados fazem lá na sala. Eu coloquei ali, tem imagens. Só 5 minutos, tá? Eles fazem encontros gerais para aprender a conviver. Esse grupo, eles trabalham coisas assim que para os outros é fácil. Eles querem fazer, ó, maquiagem, tirar a vitamina C, descobrir o grau de vitamina C. Ali é robótica, esse rapaz fez um braço robótico. Jogos intelectuais. Culinária, gente, se reúnem para fazer comida, pintura em tela, desenho, maquiagem. Culinárias, eles mais gostam. Isso, desenho. Volta um pouquinho. Quem que é aquela mulher lá na tela? Uma visagem? Marie Curie, que descobriu o polônio. Eles foram estudar isso. Avança. Está dando palestra. Ali eles estão preparando uma festinha. Eles aprenderam a fazer os docinhos. Ali estão analisando as substâncias químicas. Está fazendo pão. Desenho. Está fazendo cupcake. Nem eu sei fazer. Baião de 2. Unhas. Ali está fazendo lá uns negócios explodir. Primeiro encontro geral deles. Aí o molequinho está fazendo pão. Estão estudando a tabela periódica. Enquanto os outros só estudam, eles querem memorizar. Aí trabalharam no DNA. Estão vendo as produções de uma artista,
Professor Edi Brown, por sinal. Estão estudando a tabela periódica. Isso aí estão fazendo um passeio em comum, visitando o museu. Aí a gente estava acertando um grupo de robótica que eles fazem no sábado. Esse menino adora dar palestras. Isso aí estava ensinando violão e assim por diante. Eles estudam na sala de altas habilidades coisas, às vezes, que para os outros são muito simples. Só que para eles, lhes dá prazer. Porque como eles já dominam o conteúdo de sala de aula, eles podem ir além do currículo naquilo que lhes dá prazer. Então, olha só. Deficiência intelectual complementa o currículo. Deficiência intelectual complementa o currículo com aquilo que falta. Superdotação suplementa o currículo, vai além do currículo com aquilo que o aluno precisa. Olha, eu amei trabalhar com vocês, em vez de ficar em casa pensando na greve, como é que a gente vai fazer para compensar lá os dias parados, se vou receber ou não vou receber esse mês. E eu, olha, esqueci de tudo isso essa tarde, foi uma delícia. Obrigada por terem me ouvido os meus reclamos e assim por diante. Um beijo na testa e agora fala. Essa adaptação do currículo, tanto para os superdotados como para os outros, é feita por quem? É uma equipe disciplinar que faz, você não trabalha sozinho. É assim, você tem o pedagogo na escola, o professor da sala de recursos, que faz a adaptação junto, ele é o especialista, e o professor da disciplina. Mas, geralmente, o professor da sala de recursos, ele vai dando todas as sugestões, até por escrito ele dá de como adaptar o currículo. Basta os professores aceitarem esse colega, aceitar que ele é um especialista, que ele não é um colega que simplesmente quer conversar sobre o aluno, mas que ele tem direito de conversar sobre o aluno, ele tem obrigação de conversar sobre o aluno, tá? Então, é necessário que o professor desça um pouco do salto, do seu orgulho de ser professor, e parar com esse negócio que ninguém me preparou, porque é o seguinte, não tem um autista igual o outro, não tem um deficiente intelectual igual o outro, não tem um deficiente físico igual o outro, um cego igual o outro. Nunca você vai estar preparado, nunca. Quando vem a pessoa, você tem que olhar para a pessoa e dizer, vamos ver como nós estudamos esse ser humano, que técnicas vamos usar, o que é melhor para atingir esse ser humano. Nunca vocês vão estar preparados. Então, se alguém de vocês me disser, ninguém me preparou, eu vou brigar com vocês. Porque ninguém vai preparar vocês mesmo. Faculdade não vai preparar vocês para isso. É na vida que a gente se prepara. É na experiência que a gente se prepara. Pede ajuda para as mães. As mães são especialistas naquele cara. Ela diz assim, principalmente quem trabalha com criança pequena. Se você fizer assim assado, ele até consegue enfiar o lápis na mão e tal. Escutem as mães, tá? Que elas sabem. Elas são especialistas no moleque. E depois, quando ele chegar aqui na faculdade, escuta ele. O Jonathan vem o ano que vem aqui, para do lado dele. Faz uma reunião com ele e diz assim, como é que nós fazemos para trabalhar com você? O que você precisa? Aí ele vai dizer, eu preciso de um professor de apoio permanente. Eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Como chama essa pessoa, Dinael?
uma pessoa basta ela ter o ensino médio. É tipo um cuidador. É que leva a tomar água. Geralmente, quando eles são adultos, eles já não trocam mais fralda na escola. Eles usam fralda, sim. A fralda fica cheia de cocô e de xixi. Todo mundo faz cocô e xixi. Né? Nós estamos no meio de adultos. E se ele fizer isso, ele não vai fazer cocô no começo da aula. Não precisa desprezar ele está limpinho ainda. Não vai fazer xixi no começo da aula. Agora, se acontecer um dia que um aluno esteja juntando mosquinha no final da aula, você não precisa tolerar tudo também. Você diz assim, vamos deixar para fazer esse trabalho um outro dia, porque hoje você está precisando fazer a tua higiene, né? Eu acho que é ser humano que a gente precisa ser. Tá? Acabou, né? Professora Ivonete vai sair daqui estrupiada, né? 3 horas. Porque eu queria que coubesse no tempo. Sim, obrigada, querida. Na verdade, couberam praticamente 2 palestras aqui, né? Aliás, agradecimentos à professora Ivonete, que topou de prontidão assim, fazer essa palestra para nós. Nos fez rir, chorar, nos encolher na cadeira com os puxões de orelha, arrepiar. Eu tenho certeza que todo mundo sentiu isso um pouco aqui, né? Mas nos fez... Eu quero elogiar um pouquinho. Participem quando tem o evento aqui de vocês, tá? Vocês têm evento incrível aqui sobre educação especial. Vem gente de fora fazer. Peçam para vocês participarem. Tem que saber. Descobrem aí. Divulguem, participem. Tem certificado, os grupos apoiem. Porque vem gente de fora, eles trazem as pessoas mesmo para falar delas. O núcleo não apoia a gente, que é professor. O núcleo nem dispensa a gente, que tem sala de recurso. Mas eu venho do mesmo jeito. Ótimo. Então, obrigada, professora, obrigada a todos que estiveram presentes. O pessoal dos outros cursos que fez, nossos visitantes, não sei quando, mas vão ter certificação, tá bem? Pois nos procure, a gente comunica, né, quando estarão à disposição. Se alguém não tiver assinado, a gente está com a lista aqui na frente. Tá? O pessoal do PIB de filosofia tem uma lista rolando, não é essa. Essa aí é só para nossos visitantes de hoje, tá bem? Isso, a do PIB está lá. Tá? Obrigada, gente.